Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o senador Eduardo Girão, do Partido Novo. Como está a relação entre os poderes da República? Quais as principais bandeiras políticas do senador cearense? Vamos fazer um balanço dos governos Lula, Eumano de Freitas e José Sarto. Ainda os planos do convidado para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Luiz Eduardo Grangeiro Girão foi eleito senador da República em 2018. O mandato é de 8 anos. Ao assumir, em 2019, o convidado, então empresário, vendeu as participações. Eduardo Girão fundou a Associação Estação da Luz, atuante em produções audiovisuais. Ele também foi presidente do Fortaleza Esporte Clube. O entrevistado foi eleito senador pelo PROS. Já foi filiado ao Podemos. Hoje está no Partido Novo. E é com o senador Eduardo Girão que converso no programa de hoje. Senador, é uma honra tê-lo aqui conosco nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também a sua audiência. E vamos aqui bater um papo sobre o Brasil, sobre o estado do Ceará e sobre essa capital que é a nossa Fortaleza. Muito bem. Senador, quando um político, principalmente um político que não é aquele político tradicional, que é justamente essa energia nova, né, que o Brasil enviou para Brasília, sempre chega ali no primeiro ano com muitas expectativas, muitos projetos, muitas ideias, né? Uhum. É passado aí mais da metade dos 8 anos. O que o senhor diria em termos de um balanço, de uma síntese da atuação do senhor, fazendo aí uma linha do tempo, olhando em perspectiva ali do que foi feito, do que foi possível avançar, o senador Eduardo? Olha, excelente essa oportunidade de conversar sobre o momento dramático que a gente vive no Brasil, né? A gente sabe que essas estruturas do poder, dos donos do poder hoje, ela tem aí uma repercussão na nossa democracia. Uhum. Né? O brasileiro de bem, isento, que consegue olhar para os dois lados. Eu sou um parlamentar que procuro sair daquela bolha que é Brasília, daquela ilha da fantasia, e visitar o interior do Ceará, a capital, conversar com quem é de direita, com quem é de esquerda, com quem é contra governo, com quem é a favor de governo. Esse é um papel importante para sentir a realidade das pessoas. E a gente percebe, curiosamente, desde 2019, quando eu assumi o mandato, a gente esperava que a Lava Jato, por exemplo, ela fosse continuar aquele trabalho que estava fazendo uma limpeza pela ética no Brasil, né, onde poderosos, sejam empresários ou políticos muito, vamos dizer, que com muito poder, mas também corruptos, fossem colocados atrás das grades. E a gente viu isso acontecer, né, numa força-tarefa que é sucesso internacional, mas hoje ela está sendo enterrada, né? Ela vem aos poucos sendo enterrada, porque incomodou justamente uma elite, que é uma casta política, que sobrevive do dinheiro do contribuinte, que coloca parentes em estatais, que faz aquilo tudo enquanto a população está na miséria, a população está sofrendo para atendimento médico, na segurança, mas está tudo muito confortável para aqueles que estão, para essa elite do poder. Então, nós nos propusemos a tentar, dentro do Congresso Nacional, para que haja novamente um reequilíbrio, né, entre os poderes, para que haja o Brasil retorne à sua democracia, porque o que a gente vê hoje é uma caçada. A liberdade de expressão, nós estamos num veículo aqui, e a gente não sabe até quando, porque tem colegas seus que eu tive contato,
que estão fora, inclusive, do Brasil, por causa da sua opinião. Então, isso, quando a gente fala que nós temos um senador zumbi hoje no Brasil, as pessoas param, como assim? Não, o senador Marcos Duval, por exemplo, não pode dar entrevista, não pode usar suas redes sociais e está dentro do Senado, né, sem poder exercer o seu mandato. Que país é esse? Essa é a pergunta. Então, eu acho que hoje a grande prioridade do Brasil é a liberdade das pessoas, que está ameaçada sob todos os aspectos. A iminência de cassação do senador Sérgio Moro entra nesse contexto que o senhor coloca? Entra nesse contexto. O Deltan Dallagnol foi cassado na velocidade da luz. Você pegar 344 mil votos dos paranaenses serem jogados na lata do lixo, o deputado mais votado, um dos mais votados da história do país, ele foi cassado por uma coisa que ele supõe que um dia iria ser penalizado. Entendi. Quer dizer, é como aquele filme, Minority Report. Você vai lá no futuro para ver se o cara errou e vai caçar ele aqui. Com o Tom Cruise, né? Com o Tom Cruise. Então, quer dizer, não se sustenta juridicamente, isso assusta o brasileiro. O brasileiro está com medo hoje, muitos deles. Finalmente eu vejo assim, as pessoas começando a voltar às ruas, mas tem muita gente ainda que está com medo de se manifestar, que está com medo de colocar mensagem no celular do que pensa politicamente. Se você tem hoje empreendedor, Erivaldo, empreendedor que gera emprego, em qualquer lugar do mundo, o que é que você faz com um empreendedor que gera emprego, que é sucesso, que gera 22 mil empregos? Eu vou dar um exemplo, Luciano Hang. Por mais que nós discordemos, e eu discordo de algumas pautas dele, mas ele tem direito. O cara foi... Olha só o que é que o TSE fez. Ele está com as redes sociais bloqueadas há 1 ano e meio, não pode usar suas redes, e ele tem milhões de seguidores. Ele recebeu uma multa de 85 milhões. E foi declarado inelegível. Ele que nunca se candidatou a nada, nunca deixou claro que iria. Então, é algo assim surreal que a gente está vendo no Brasil e é um convite às pessoas de bem, porque isso a gente vê esse temor aqui no Ceará, vê esse temor em Fortaleza, onde tem 2 oligarquias que vem mandando há décadas aqui. Aliás, uma oligarquia que são 2 partidos praticamente, né? Que você tem o PT e o PDT, e a gente vê as pessoas com medo também, umas pessoas incomodadas com o Estado como se fosse delas, né? Para os parentes, e eu acho que isso é péssimo e está deixando muita gente na miséria. Agora, dentro do que o senhor falou em relação às redes, alguns políticos ou empresários sendo ali tolhidos de sua liberdade, não seria também o caso, como me parece ser a pauta, um dos pontos prioritários do Congresso, no caso do Senado principalmente, dar-lhe um freio de arrumação, tentar regulamentar as redes sociais? O que o senhor acha da proposta de maneira geral e em que termos, na cabeça do senhor, na visão política do senhor, esse terreno deveria ser, digamos assim, mais ou menos organizado? Eu vejo que é o golpe da misericórdia no momento que a gente está. Você regular as redes sociais, como está dizendo o presidente do TSE, como está dizendo aí o ministro que saiu agora, Flávio Dino, que disse que se o Congresso não fizer, o governo vai fazer de ofício com decreto ou o Supremo vai fazer, ou seja, coloca uma espada na cabeça do Congresso Nacional, que já mostrou que é contra, né? Que a própria Câmara dos Deputados, os deputados se rebelaram e disseram, não é isso, as pessoas estão com medo de fazer, e você coloca um relator, que é um relator, o Orlando Silva, histórico, né? Vamos dizer assim, de ideologias que não toleram uma crítica, né, que é muito estranho esse movimento. Então, o brasileiro, aquela velha história, né, gato escaldado tem medo de água fria. Exato. Então, eu acredito que já existe legislação para isso. Calúnia, difamação. Por que não cumpre a lei que já existe? Se alguém fizer alguma fake news, que não está prescrito no crime, mas se alguém difamar você ou a mim, se não for verdade, a gente pode acionar a justiça, como eu já acionei, você já deve ter acionado em algum momento. Para quê? Para que seja reparada a verdade. Mas não estão querendo isso, estão querendo calar um setor, e aqui a gente não pode dourar a pílula, né?
são os conservadores do Brasil. O pessoal de direita é que hoje está ameaçado por uma ideologia mais voltada ali para a esquerda. Entendi. Senador, o debate político mundial e no Brasil também, ele é cada vez mais forte no mundo digital, no mundo virtual, nas plataformas, né? Uhum. E, grosso modo, a centro-direita tem mais força, se movimenta mais nesse território, tem mais alcance, engajamento do que a centro-esquerda. Uhum. Há quem diga que estaria aí um dos motivos pelos quais a centro-esquerda quer regulamentar as redes. Essa tese faz sentido para o senhor? Faz sentido porque, por exemplo, o brasileiro, vamos falar do Brasil, que é onde a gente, né, é conservador. Vai no interior do Ceará, vai em Crateús, vai lá no Cariri, qualquer município. Aqui em Fortaleza, conversa com as pessoas. As pessoas têm valores e princípios cristãos, são a favor da vida desde a concepção, já entendeu que são duas vidas envolvidas, a da mulher e da criança, que são devastadas com o aborto. A liberação das drogas, que é um lobby poderoso no Congresso Nacional, que a gente tem enfrentado, a população é contra, porque entende que isso vai aumentar a violência, isso vai aumentar a quantidade de famílias devastadas, né? Vou dar esses dois exemplos apenas para você. Então, o brasileiro é conservador. Ele quer, ele defende esses valores da família, da vida, da ética, por isso que a Lava Jato foi um sentimento nacional, que a justiça seria para todos, e aí a classe política, né, reagiu, porque... Tem um espírito de corpo, um espírito corporativo, porque quer que continue como está, né, sem transparência, né, fazer o que quer com dinheiro público, e a gente sabe que chegou a hora, né, o Brasil, e aí eu vou voltar, o Ceará, Fortaleza, tem dinheiro demais. Né? A gente sabe do recolhimento, ninguém aguenta mais pagar imposto. É imposto para todo lado, ainda vem agora aqui imposto de taxa de lixo, certas situações, ICMS aumentando. A gente está sufocado com isso. Então, dinheiro tem demais, só que isso vai para a elite, manter parente em cargo, gastar com coisas que não são prioridade para a população. A máquina inchada. Né? A máquina inchada com interesse de quê? Ficar no poder, se protelar no poder. E isso aí, quem perde o quê? Quem perde somos todos nós. É uma cidade linda como tem esse painel aqui, no cartão postal do Brasil, como Fortaleza, um estado do Ceará, que é dominado hoje por facções criminosas. Todo mundo sabe. E você chega num ícone que é aqueles passeios de bugre, e a gente virou chacota, nós viramos chacota. Né? Um ataque ali parece pirata de areia em cima daquilo, que é de um cartão postal nosso. Então, entrou nas esquinas, bate na porta de todo mundo, e o Estado tem que ter força, o Estado não pode ser omisso, o Estado não pode ter acordo com crime, o Estado tem que ser forte, e a gente acredita nesse tipo de política. Qual o balanço que o senhor faz do 8 de janeiro de 2023, senador? 8 de janeiro de 2023 foi, inclusive eu participei da CPMI, que foi blindada pelo governo Lula para não investigar, isso é que é a grande verdade. Nós estávamos querendo saber exatamente o que é que aconteceu. Me pareceu um movimento completamente acéfalo, né? De pessoas preocupadas com o momento, e o Lula está fazendo aí o estrago com a sua irresponsabilidade fiscal, querendo destruir os valores da família, exatamente sobre isso, sobre aborto, sobre droga, e muitas pessoas ali apavoradas, sem liderança, chegaram na esplanada dos ministérios e a minoria entrou e fez algo absurdo, que é quebrar, que é depredar o patrimônio público. Essa minoria tem que ser punida, mas tem muita gente ali que entrou daquela como Maria vai com as outras. Ah, estou aqui, vou lá bater uma selfie, vou ver. Até mandou para, quando começou a ver a quebradeira. Não conseguimos identificar, né, alguns grupos que estavam ali, talvez com tática de guerra, de guerrilha, né? E essas pessoas a gente não deixaram a gente investigar, a grande realidade é essa, mas o fato é que o justo pagou pelo pecador. E você tem hoje cerca de 2.000 presos políticos no Brasil. E as penas daqueles que depredaram, que tem que ser punido,
ninguém pode passar a mão na cabeça, é de 17 anos. Enquanto você vê traficante, totalmente desproporcional, você vê assassino, estuprador, corrupto, que já está solto, curtindo nas suas mansões aí dinheiros desviados de grandes fraudes no Brasil. Um exemplo, o governador do Rio de Janeiro, né? 400 anos de prisão, está livre. Cabral, né? Então, quer dizer, me parece algo completamente desproporcional. A Constituição do Brasil não existe para essas pessoas que deveriam ser os primeiros guardiões. Os inquéritos são inquéritos que não se sustentam, onde o próprio ministro, que é vítima e não se declara suspeito, continua à frente do inquérito. O Alexandre de Moraes. Uhum. Né? Inclusive, nós fomos pedir ao presidente Rodrigo Pacheco essa semana que ele, como presidente do Congresso, faça uma interlocução, porque já chegou no limite completamente de esgarçamento em termos da razoabilidade, do equilíbrio entre os poderes. Entendi. Mas o fato, senador, é que, na média geral, a centro-esquerda capturou o discurso da democracia. Então, quem não concordar com o governo é bolsonarista, é golpista, etc. e tal. Isso, de alguma forma, atinge os interesses políticos e eleitorais da centro-direita do país? Olha, eu vejo que existe hoje um alinhamento político e ideológico muito forte entre o governo Lula, entre um STF que não deveria ser político ideológico, mas e com grandes veículos da nossa mídia. Eu defendo a imprensa completamente livre, mas o que a gente vê, infelizmente, muitas vezes ali é uma repetição de narrativas que não se ouve o outro lado, como o bom jornalismo ouve, como você está me fazendo aqui, dando essa oportunidade. Então, isso se coloca tudo dentro de um caldo para, em nome da democracia, se perseguir pelo poder, para continuar no poder, setores que divergem de pautas ideológicas e políticas. Então, eu acho que o Brasil, ele vive um momento de sombras, de trevas, que a gente precisa jogar luz, ter diálogo. É muito importante a conversar, né, assim, com as pessoas, para buscar caminhos, mas do jeito que está, é um clima que é injusto e a gente não pode tolerar a injustiça na nossa nação. Para a gente concluir esse bloco, o senhor diria que os três poderes não estão harmônicos ou se estão em função de um projeto, é isso? Exatamente. O que a gente vê é uma harmonia onde tem embaixo um apodrecimento, né? Que se faz de conta que existe uma independência entre os poderes. Mas não. Tem um poder hoje, que é o judiciário, especialmente o STF, os tribunais superiores, que mandam tanto no legislativo, que precisa se levantar, né? Quanto, ser altivo, né? Quanto no executivo, que esse é o grande problema hoje. Está alinhado com o STF. Mas quem manda no Brasil, quem dá as cartas hoje, eu vejo, né, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, o ativismo de alguns ministros que deveriam deixar a sua toga e ir disputar uma eleição para fazer pautas, para defender pautas que eles defendem. Entendi. Para a gente encerrar de verdade, uma pergunta que vira e mexe aparece, o fato de que muitos integrantes do Congresso, inclusive da cúpula, né, do poder, são réus em processos lá na mesa dos ministros. Isso conta no jogo? Claro que conta, porque o foro privilegiado, que é uma excrescência, na verdade, né, do nosso sistema político, ele protege os políticos que têm processos, né, seja deputados e senadores, porque está na mão dos ministros do Supremo. E aí o fim do foro privilegiado vai tirar esses processos das mãos dos correligionários deles e vai para a primeira instância. Então isso deixa mais livre para que possa ter o freio e contrapeso e, por exemplo, possa ter um pedido de impeachment analisado de um ministro do Supremo. Então o senhor é a favor do fim do foro total? Tenho feito não apenas discursos, mas movimentos para... Quer a boa notícia para encerrar esse bloco? Pois não. Tem uma ótima notícia para você. O Senado já fez a sua parte. O Senado já votou
o fim do foro privilegiado. Aprovou. Tá, sabe onde? Na mesa do presidente da Câmara dos Deputados. Então você tem que cobrar o seu deputado federal para que ele fale com o presidente para votar, porque na hora que a gente votar isso, aí o Brasil volta de verdade, porque nós vamos ter justiça para todos, nós vamos ter exatamente essa trava do mecanismo, essa blindagem de quem está no poder. Muito bem, senador. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o senador da República, Eduardo Girão, do Partido Novo, aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, o senador da República, Eduardo Girão, que também está na internet. Como é que faz para lhe encontrar nas redes sociais, senador? Eu agradeço muito. Se você puder nos seguir, porque lá eu faço a prestação de contas e eu uso a rede social como tipo um diário, sabe, do que é que eu estou fazendo em Brasília, aqui no Ceará. Prestando conta ali. Prestando conta para o cearense. Então, o meu Instagram, que é o mesmo do Facebook, é Eduardo Girão Oficial, tudo junto, né? E no Twitter, que agora é o X, sim, né? É Edu Girão Oficial. Muito bem. Como estão os projetos do senador Eduardo Girão? Olha, eu sou muito otimista. Não é porque eu estou aqui, não. É porque eu sou otimista. Eu acredito realmente que eu tenho muita fé e esperança que é na dor, infelizmente, ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. E o brasileiro está sentindo uma provação muito grande hoje com os seus governantes, né? Com gestões totalmente ineficazes, né? Como a gente falou no primeiro bloco aqui, que é voltada para a perpetuação no poder. Eu sou contra a reeleição, tenho defendido isso e nós conseguimos convencer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que votemos esse ano. Então vai começar a discussão agora, nesse primeiro semestre, o fim da reeleição, começando logo pelo Executivo, tá? Um calendário único também. Mas valendo para a próxima? Valendo para a próxima. Para 26 já? Não. Valendo, sim. Se a gente aprovar esse ano, já vale para 26. E também a questão de um calendário único de eleições, porque você ficar tendo eleição de 2 em 2 anos, não tem quem aguente, a insegurança é muito grande. Essa guerra política ninguém aguenta, a gente precisa de paz. Né? E também é custo, porque fundo eleitoral, total. Enfim. Então, desalinha a gestão. Desalinha. Então, toda campanha a gestão para. Etc. Para tudo, para o Congresso, para a campanha. E é dinheiro. Você sabe quanto é que custa o Senado? Quase 6 bilhões de reais. B de bola e de para rodar ali. E tem as mordomias, né? Ali tem carro com motorista, apartamento funcional, plano de saúde vitalício, né? Auxílio moradia para cada senador. Eu abri mão disso tudo. As verbas de gabinete. Em caráter irrevogável, porque isso não tem cabimento, você vendo a realidade das pessoas e tem essas mordomias, esses privilégios todos. Agora, eu vejo que nós estamos eu vejo as pessoas gostando de política, sabe? Quando você pega um Uber, quando você vai no mercado, as pessoas que estão ali fazendo um trabalho de faxina olham para você, acontece muito comigo, né? As pessoas nas ruas, nas praças, olha, eu gostei daquilo que o senhor falou, bacana, realmente está demais o STF, exemplo, né? E isso está chegando na população, que antes só queria saber de quê? De futebol, né? De festa. E hoje eu vejo a população mais consciente com relação aos seus representantes. E isso me dá muita esperança, porque hoje você sabe, por exemplo, o nome de todos os ministros do STF. Vamos dizer aqui que nem todos, mas você sabe o nome de 4 ministros do STF. E você não sabe o nome de 4 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol. Então, olha que transformação o Brasil está passando, e esse gostar de política do brasileiro vai fazer com que ele dê
uma virada, uma A internet alternância de ajudou, poder. não foi? Ajudou, e é a ferramenta que tem, a internet. E aí, por isso que eu lhe digo, o conservadorismo no Brasil, por isso que querem acabar com a internet, querem acabar, controlar a mídia. O brasileiro, ele tem esse canal de comunicação, certo? E muita gente não gosta de crítica. Então, quando vem as redes sociais abertas e vai na crítica num prefeito, num governador, num senador, num deputado, aquilo incomoda muito porque cai a máscara, né? E a gente é público, a gente tem que estar aberto para crítica de todas as formas e ser transparente com o que a gente pensa, respeitando quem pensa diferente. Isso é uma coisa fundamental. Você não precisa concordar com as pessoas, mas você tem que respeitar o seu posicionamento. E na democracia é voto, na democracia é justamente essa questão de se definir pela vontade da maioria. Entendi. Senador, nessa vibe do diferente, isso é aquilo que o senhor coloca, o Partido Novo tem se posicionado, né, com alguns diferenciais, né? O senhor hoje é militante do partido, etc. E eu já ouvi o senhor dizer que se identifica bastante com o conteúdo programático da sigla que o senhor integra. Por que exatamente? Vamos lá, eu sempre admirei muito o Partido Novo, né? Porque ele tem uma coerência entre o pensar, o falar e o agir. Isso é muito difícil na política. E ele tem integridade. Você pegar a história dos seus mandatários, dos seus fundadores, é uma história de ética. É uma história de gente que está na política como idealismo, para fazer diferença. Desapegado, por exemplo, de cargo, desapegado de outras de mordomias. Então, o Partido Novo respeita o dinheiro suado que é pago pelo contribuinte, seja ele empreendedor, seja ele um trabalhador, né? Então, eu vejo que o Novo ele vai dar muita alegria ainda para o brasileiro. Nós temos uma bancada atuante lá no Congresso Nacional, Marcel Van Hatten, Adriana Ventura, o Gilson Marques, né? Eu estou no Senado nesse momento, sou o único senador do Novo, da história, olha a responsabilidade minha, né? O primeiro senador da história, mas já está vindo outros aí. Já tem uns que a gente tem conversado, também pessoas da mesma linha, né? E eu acho que o Novo, ele traz gestão, né? E uma coisa que a minha vida inteira eu fui sempre do social e de gestão, né? E o Zema, por exemplo, lá em Minas Gerais, ele pegou terra arrasada, né? Vamos combinar. Teve, nós recebemos ele aqui. Um evento grande, inclusive. Foi, ele fez umas 3, a gente participou de 3 eventos, no lançamento da minha pré-candidatura a prefeito de Fortaleza. Também fomos em outros eventos e universidades. Agora, o Zema, Erivaldo, vamos combinar, ele pegou terra arrasada lá em Minas Gerais. Funcionalismo atrasado, era uso da máquina pública para todo tipo de situação privada. Rico, né, Estado riquíssimo, mas quebrado. Quebrado. Sabe o que ele fez? Em 4 anos de gestão, equilibrou as contas, começou a pagar logo cedo os funcionários direito, como merece, com respeito ao funcionalismo público, e começou a fazer uma gestão de entrega de resultado, né, de equilíbrio. Resultado, 740 mil empregos gerados com pandemia no meio, até o ano passado, já está beirando 1 milhão de empregos gerados. Ou seja, quando você faz gestão com eficiência, com seriedade, é importante você transformar a vida de toda uma cidade, de todo um estado e eu acredito também de todo um país. O senhor diria então, falando aí de todo um país, que ele é um nome para 2026, para disputar a sucessão do presidente Lula? Ele é um nome forte, ele é um nome que tem um histórico de gestão, ele é um nome que respeita quem pensa diferente e eu vejo o governador Romeu Zema como uma grande alternativa para a gente sair dessa polarização. Ninguém aguenta mais briga por política, porque senão sai do racional. É só emoção e tem que ter razão. As pessoas estão com problema no seu dia a dia. Lá no hospital que não tem... Hoje mesmo eu estava visitando uma entidade aqui em Fortaleza, a Fundação Pestalozzi, e conversando com as pessoas lá, me impressionei. E em você na Prefeitura de Fortaleza, tem gente com 3 anos querendo um neuro
analise o seu filho que tem autismo, que vá fazer uma consulta. 3 anos. Poxa, as pessoas merecem esse tipo de coisa, de tratamento, né? E depois, como é que vai fazer ainda o atendimento, todos os trabalhos que precisam para a reinserção, para... Então, a gente percebe isso, um olhar humano para essas pessoas, e a gente tem Joinville, que é outro exemplo de gestão do Novo espetacular, né? Que é o prefeito Adriano Silva. Sabe quanto é a aprovação do prefeito Adriano Silva? 93% de aprovação em todas as pesquisas. Ou seja, porque ele entrega, porque ele faz uma gestão eficiente. As pessoas sentem lá na ponta, na segurança, na educação, né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente aprender com essa turma e aplicar aqui em Fortaleza, que merece muito mais. Em todo caso, o Brasil segue ali insistindo e até em função do comportamento de alguns líderes, segue ali na polarização, como o senhor coloca, né? Em 2018 e 2022, aquela tentativa de terceira via ficou pelo caminho. Ficou. O que o Zema apresentaria de novo para furar essas bolhas? Pronto. Primeiro é porque satura, né? Tem uma hora que você não aguenta mais ódio de um lado e ódio do outro. E mais do mesmo ali, né? Não sei se você gosta de rock também, né? Gosto. Pronto, eu tenho aquela música no grupo Nenhum de Nós, que é Camila, o nome da música, Camila, que diz o seguinte: mais o ódio cega e você nem percebe, né? Então, o que a gente vê hoje é um Brasil de confronto. E não precisamos disso. Eu acho que dá para a gente ir pelo caminho do meio, do equilíbrio, mantendo nossos valores e princípios, mas no diálogo, fazer o que as pessoas estão precisando. Resolver o problema dela e parar de brigar pelo poder. Porque hoje o que se briga é pelo poder. Eu repito, o que acontece aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Você tinha uma oligarquia, um PT e PDT, que estavam juntos até agora. Isso é duvidar da inteligência das pessoas. Ah, não, estamos brigando. Agora, são um projeto totalmente diferente. Que totalmente diferente? Como é que nós chegamos até aqui nesse caos que a gente vive em alguns setores da nossa cidade? Então, as pessoas precisam entender isso para fazer a mudança de verdade e não trocar 6 por meia dúzia. Onde estaria, quando o senhor fala caos, vamos aqui um por um, no governo Eumano de Freitas, se o senhor fosse citar alguma coisa que estaria fora do lugar, o senhor só uma ou pode ser várias, porque eu estou preocupado com o tempo do programa. Mas tem um que é um negócio estarrecedor, que é a questão da segurança pública. Né? Você vê o estado do Ceará, se você transformasse o estado do Ceará num país, os mais violentos do planeta. Né? E a gente vê uma escalada. Né? Ontem mesmo, ali no Grande Pirambu, você teve o comércio fechando, as pessoas... Um toque de recolher, Toque de recolher em pleno século XXI, num estado que morre de ter dinheiro, porque você já não tem dinheiro. Tem! Se teve durante o governo Camilo para colocar 1 bi, vou repetir, B de bola e de índio, 1 bilhão e 100 milhões de reais para propaganda e publicidade, meu amigo. Por que não se investe em inteligência isso? Qual é a prioridade? Aí você vai para a saúde, já citei um caso em Fortaleza e no Ceará, nos postos que a gente viaja, porque eu faço questão de ir pessoalmente fiscalizar as emendas parlamentares, ver para onde é que foram aplicadas, ir no posto de saúde para ver se o equipamento que a gente mandou está lá. É de arrepiar quando a gente vê as pessoas nas filas, quando a gente vê as pessoas sem a atenção que elas merecem, né, com dignidade. Então, o que a gente tem visto, parece que eles vivem em outro planeta, andando de jatinho para cima e para baixo. Vai aqui para fazer visita na região metropolitana, pegando helicóptero, entendeu? Com dinheiro nosso. Então, se isso não te dá um sentimento de mudança, de que já deu essa elite, essa casta na política que usa para ficar no poder, está alguma coisa errada. Né? Então, eu acho que o estado do Ceará e Fortaleza estão vivendo... Por exemplo, Fortaleza aqui. Você andar na cidade de Fortaleza, quem não percebeu isso ainda, é um breu. Escura a cidade. Já não basta o problema de segurança que a gente vive. O quê? Está economizando energia?
Para quê? Para ter dinheiro durante a eleição? Aí na época da eleição, quando começar a campanha quente mesmo, que é julho, vai começar a ligar as luzes da cidade? Mas por que está agora o breu em Fortaleza? Então, a gente percebe que falta zelo, que falta comprometimento na gestão. Entendi. Senador, o senhor, antes de entrar na política, fez uma trajetória de sucesso no mundo empresarial. Esse modelo de empresa que vira e mexe, esse debate vem à tona, ele é cabível numa gestão pública ou a relação com o poder, com a gestão pública em relação à entrega, ela é diferente? Olha, é claro que uma burocracia, né, que se tem hoje na área pública é muito grande para a velocidade que você queria que as coisas ocorressem. Só que tudo tem um limite, né? Eu vejo que a gestão Zema, que eu tive pessoalmente com o governador algumas vezes, e lá em Florianópolis, onde eu fui participar de um treinamento, lá em Joinville, com o prefeito Adriano Silva, eles conseguiram fazer uma entrega numa velocidade maior, né? Então, com diálogo com as outras instituições, com interesse, com vontade de realizar o que tem que ser realizado, de entregar o que tem que ser entregue. Então, a minha vida toda foi gestão, né? Eu fui gestor empresarial de entidades sociais que ajudaram em diversas áreas as pessoas, né? No cinema, no futebol com Fortaleza. Tive a oportunidade de conhecer todas essas facetas e vejo que existe outro caminho para se fazer política de uma forma diferente, com respeito a quem pensa de outra forma. Dá para fazer boas entregas mesmo na gestão pública? Claro que dá. Um exemplo, de novo, Romeu Zema, Minas Gerais. Outro, Adriano Silva, lá em Joinville. E tantos outros, de outros partidos. A gente vê um governador de São Paulo, por exemplo, agora, o Tarcísio Freitas, também já no começo da gestão, mostrando, imprimindo uma outra visão. Porque o dinheiro não é nosso, não. O dinheiro é do povo. O dinheiro são das pessoas que pagam impostos, repito, caríssimos. Né? Caríssimos. Né? E cada vez mais. Cada vez mais. Então, chega uma hora que isso aí precisa ser revertido, que precisa de entrega e diminuir os impostos. Muito bem. Diminuir os impostos. Essa taxa do lixo aqui em Fortaleza é algo surreal e que o quanto antes tem que ser exatamente cancelada. Daqui a pouquinho, senador, a gente volta para o terceiro bloco. Vamos fazer um intervalo deixando as redes sociais do senhor. @Eduardo Girão, é isso? Vamos lá. Se você puder, agradeço novamente. Eduardo Girão Oficial, tanto do Instagram como do Facebook. E do X é o @EduGirão Oficial. Então, lá você vai conhecer um pouco do nosso trabalho, se não tem acompanhado o nosso esforço e a nossa dedicação. Muito bem, daqui a pouco a gente volta, portanto, com o terceiro bloco do programa Política de hoje, aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, aqui comigo, ao meu lado, o senador da República, Eduardo Girão, do Partido Novo, mas você também o encontra nas redes sociais, não é isso, senador? É isso, é lá no Eduardo Girão Oficial, Instagram e Facebook, e Edu Girão Oficial no Instagram. No Twitter. No Twitter, isso, o X é X. Muito bem. Senador, o senhor é pré-candidato a prefeito de Fortaleza? Sou pré-candidato a prefeito de Fortaleza com muita honra, né, e alegria de fazer o bom combate. Né? A gente sabe que as máquinas... O senhor é da cidade, desculpa, né? Eu nasci em Fortaleza, eu cresci aqui, estudei aqui, né? Criei família aqui
empreendi aqui, gerei empregos aqui no estado, aqui em Fortaleza. Então, assim, conhece a cidade, pode-se dizer? conheço a cidade. Cada dia a gente conhece mais algumas situações. Eu te falei, desde o início do mandato no Senado, eu tenho procurado acompanhar, fiscalizar o dinheiro das emendas que a gente destinou para a cidade e quando eu chego lá, eu vejo as pessoas largadas, a cidade abandonada. Esse é um sentimento que eu vejo e eu acho que tem muita coisa para mudar, né? Então, eu não poderia colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que eu estou hoje como senador no estado do Ceará, vendo essa realidade e não oferecer uma alternativa diferente para as pessoas. Então, eu quero voltar aqui, que é possível fazer entregas, uma nova política, quando a gente tem o Zema, lá no estado de Minas Gerais, e tem o prefeito Adriano Silva, que tem 93% de aprovação, segundo as pesquisas lá. Mas, então, quer dizer, as coisas podem ser entregues. Entendi. A gente está falando aqui de dois dos estados mais ricos do país, Minas Gerais e Santa Catarina, né? O Ceará é de uma região pobre, é um estado pobre. Esse contraste não dificulta, não aumenta o desafio de um prefeito da capital do Ceará, por exemplo, fazer boas entregas ou não? Aí é que está o detalhe, é você não inverter as prioridades, né? É você, por exemplo, investir no que tem que ser investido. O que a gente vê aqui no Ceará, infelizmente, né, em Fortaleza, é a inversão completa, como se você coloca uma máquina a serviço de se gastar dinheiro como se viu em publicidade e propaganda no governo humano, né? Fortaleza não é tão diferente na gestão Sarto. Então, me parece um populismo muito grande, um marketing, a questão do ITA, por exemplo. A questão do ITA me parece um ITA meia boca. Como é que é a relação com São José dos Campos? Onde é que essas pessoas vão se empregar aqui? Foi feita uma coisa como se... eu, particularmente, acredito muito na educação. Eu acho, inclusive, que o governo do estado poderia ter deixado, seria simpático à população, uma alternativa para as pessoas terem o direito de escolha com relação à escola cívico-militar, que tem um histórico de sucesso, inclusive pedagógico, de organização, né? As famílias estavam gostando. Por que tirar isso por uma questão ideológica, Erivaldo? Isso não é correto com as pessoas. Deixa, quem quiser vai lá, é um plus, né? Então, eu vejo que Fortaleza, dinheiro não falta. Estado do Ceará, dinheiro não falta. Mas o que falta é uma gestão que é voltada para as pessoas e não para os donos do poder. E o que a gente vê é isso aqui no estado do Ceará. O senhor, como parlamentar, acompanha o trabalho da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal? Qual é a visão que o senhor tem? Porque, às vezes, o Legislativo ele consegue, de alguma forma, apontar caminhos para o Executivo, né? Eu te agradeço demais essa pergunta. A gente vê a prática dos donos do poder, dos poderosos aqui do Ceará, historicamente, e cada vez mais, é de cooptação. Então, a gente vê uma minoria ali tentando fazer uma oposição, né? E o governo tentando ali cooptar sempre, para tirar a voz, aí aprova empréstimo de todo tipo, que ninguém sabe exatamente para onde é que vai, como é que é feito, né? E isso vai endividando, e um dia essa bomba vai estourar. E vai estourar para quem? Para todos nós que moramos aqui, né? Entendi. Então eu vejo que a gente precisa ter cada vez mais as pessoas livres. É cargo para todo lado. É uma coisa que é uma política velha. Nós nos propomos, e essa vai ser uma alternativa, a fazer uma política diferente. Não que nós sejamos melhores do que ninguém, mas uma política diferente que já foi testada e que tem condição de fazer. A minha vontade é muito grande, de servir e não de ser servido pelo Estado. E eu tenho demonstrado isso no meu mandato, no Senado Federal, né? A eficácia que a gente tem proposto, a luta que está sendo reconhecida, inclusive nacionalmente, pelo ranking dos políticos, que é sério, que tem critérios da utilização do dinheiro público, de defesas de um Estado livre, de uma economia livre, né?
nós estamos em segundo lugar no Brasil. No ano de 2022 estava em primeiro, estou em segundo de 594 parlamentares. Né? Então, assim, procuramos fazer um trabalho, sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições, tenho muito que aprender, né? E aprendo todos os dias, mas eu acho que é meu dever, como uma pessoa que conhece a realidade dos meus conterrâneos, de oferecer uma alternativa que pode ajudá-los, que pode transformar a vida dessas pessoas. Entendi. Senador, o senhor foi eleito em 2018, ali na coligação PROS-PSDB. O PSDB está na Prefeitura de Fortaleza, contra o governo do Estado. O PROS ali se fundiu com Solidariedade, né, salvo engano. Há outros nomes no cenário, por exemplo, a pessoa mais próxima de você, o capitão Wagner, é pré-candidato a prefeito pela União Brasil. E aí, diante disso, eu pergunto como que está o diálogo, se está, com essas forças mais da centro-direita, as pontes, né, para se formar uma eventual chapa com uma dessas outras forças. Como é que está, se está o diálogo? Sempre, eu sou uma pessoa do diálogo, quem conhece sabe. Para você ter uma ideia, eu enviei recursos das emendas parlamentares, acho que foi o único que fez isso, para os 184 municípios do estado do Ceará. Independente se é PT, se é PDT, se é Podemos, se é PL, se é União Brasil, não importa. A população precisa ser beneficiada, só que eu vou lá fiscalizar. Né? Isso a gente faz questão. Então, o diálogo é sempre aberto. Eu recebo lá no gabinete prefeito de todo partido, não pergunto para vereador que partido ele recebo. Associação a gente recebe. O gabinete é do Ceará, não é meu. É esse tipo de política nova que a gente se propõe a fazer. O capitão Wagner tem uma amizade, gosto muito do capitão Wagner, tenho gratidão por ele, foi a pessoa que me convidou para entrar na política. Apoiei o capitão Wagner 2 vezes para prefeito de Fortaleza e para governador. O deputado André Fernandes também tem uma boa relação com ele. A gente estava até junto, inclusive, no fronte ali daquela CPMI, tentando buscar a verdade do que aconteceu. Né? E o diálogo sempre ocorre. Agora, são projetos, né, que têm uma identidade. Cada um tem uma maneira de ver a política, faz parte. Acredito que temos mais convergências do que divergências, mas eu sinto, andando, que o grande aliado desse projeto é o povo. Né? Se tem alguém que a gente precisa se aliar, é com a população de Fortaleza que está desassistida. Enquanto a turma aqui de cima está se juntando para fazer coligação, para continuar no poder ou alternar, enfim, nós estamos querendo fazer uma coisa diferente para a população. E esse é o caminho que a gente vai trilhar, sabendo que a campanha nossa é franciscana. Se comparada, você pode ver depois, você me cobra, se comparada com esses que estão aí, os candidatos, todos que estão aí, a nossa campanha vai ser uma campanha franciscana, mas nós vamos rodar por Fortaleza, olhar nos olhos das pessoas, né, e construir juntos uma forma nova de redenção dessa cidade, porque a gente vê uma população que está precisando de um olhar mais humano, está precisando resolver seus problemas do dia a dia, e é possível fazer isso. E no limite das minhas forças, se eu tiver essa oportunidade, né, eu vou me dedicar a construir. Quando o senhor diz que apoiou 2 vezes o capitão Wagner a prefeito e 1 vez a governador, o que isso significa? Que seria uma situação de reciprocidade, de haver algum retorno de lá para cá? Não. Esse tipo de coisa de você fazer com interesse, eu discordo. Eu acho que a gente precisa ter caminhos de diálogo sempre, e cada um tem a sua visão, né? Tem a sua fórmula, e é legítimo ele se candidatar, é legítimo o André se candidatar, outro que possa vir desse espectro centro-direita, né? Eu não gosto muito de rótulos, sabe? Tem pautas que são pautas distintas, que transitam nesse meio, né? E eu procuro dialogar. Tenho meus valores, meus princípios de defesa da vida, da família, da liberdade, né? Desburocratizar a vida de quem quer gerar emprego, porque a gente tem que gerar emprego.
E o cearense, ele é trabalhador, o cearense é uma pessoa de bem, né? E a gente sabe que se você der oportunidade para as pessoas, elas pegam e vão para o topo do Brasil, né? Então eu vejo que tem muita coisa boa para acontecer e eu gostaria, repetindo, com todas as limitações e imperfeições que eu tenho, mas de colaborar com os meus conterrâneos, né, com a cidade que eu nasci, que para mim é a capital mais especial do Brasil. O senhor fala em uma provável campanha franciscana e o que se comenta que deverá haver um embate muito forte entre as duas máquinas, né? A máquina do Estado do Ceará e a máquina da Prefeitura de Fortaleza. Isso. Dá certo uma campanha franciscana no contexto desse? Deu certo em 2018, né? Quando a gente lançou o nosso nome para o Senado, que todo mundo achava que estava perdido, que não tinha a menor condição, porque tinha o presidente do Senado de um lado, com a máquina federal, muitos municípios, o Estado, né? E tinha o ex-governador que saiu com uma boa popularidade, com uma boa aprovação, e nós conseguimos. O cearense entendeu que era a hora da mudança, achou que era importante, e me trouxe, o que eu procuro honrar todo dia com o mandato, essa confiança. Então, é possível? É possível, né? É possível fazer uma campanha, e eu quero convidar você, se você não está na política, mas se você gosta, se você tá assistindo esse programa, você tem algum interesse na política, né? Então, eu te convido para participar. Tem uma frase de na verdade, de Platão, 350 anos antes de Cristo, que ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e não tão justas que gostam de política. Então, venha participar, se não é no nosso partido, que seja em outro, mas é muito importante você se apropriar da política, porque é ali que você pode transformar a vida das pessoas. É a arte de fazer o bem. É a história do silêncio dos bons, né? Aí o Martin Luther King. O que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, é o silêncio dos bons. Então, eu, sinceramente, viu, Erivaldo, eu sou muito entusiasta da política humana, desapegado de cargo. Eu sou contra a reeleição, tá certo? Então, você pode ter convicção. Senado, 8 anos é tempo demais. Então, quem gostar de Platão e de Martin Luther King vai lhe seguir nas redes sociais. Não. Diga de novo aí. Gostei da deixa. Mas, se você puder nos acompanhar, eu agradeço demais. Né? No Instagram, Eduardo Girão Oficial, e no Facebook é a mesma coisa. E no X, Edu Girão Oficial, né? Então, assim, eu te digo, nós temos condição de buscar um caminho diferente. E pode ter certeza que com essas pessoas que estão vindo, eu estou vendo, viu? Muita gente nova na política, muita gente querendo ajudar, querendo agregar e sendo candidato. Será de 2 turnos sendo a disputa, candidato. Ou de um? Como é que eu não sei. Você falou das máquinas, né? Você falou das 2 máquinas que estão aí e tal. É o que se comenta, né? Não é o que se comenta, não. A gente sabe que é a realidade. E sempre foi assim. Tá certo isso? Pegar uma máquina que é para ajudar, que é para trabalhar no dia a dia, entregar para a população e colocar a serviço de um projeto de poder, tá errado. O Zema faz diferente, o Adriano Silva faz diferente, o respeito à máquina. Nós vamos fazer diferente se a gente puder chegar lá. E eu acho que aí vai sobrar muita condição para ajudar as pessoas, para colocar o dinheiro na prioridade delas, né? E a gente fazer uma cidade melhor para a gente viver, mais segura, uma cidade que tenha humanidade no atendimento da saúde e que a gente possa realmente gerar emprego, porque basta você desburocratizar, você criar um ambiente de negócio. O cearense é criativo, empreendedor por natureza, que eu acho que vai ter assim, uma ebulição, né, de oportunidades para quem quer, e tem muita gente querendo e precisando, inclusive. Muito bem, pois nessa vibe, senador, eu gostaria de agradecer demais a presença do senhor aqui em nome do Grupo Otimista de Comunicação. Apareça outras vezes, espero lhe encontrar aqui nos estúdios ou nessas andanças de campanha eleitoral. Boa sorte, parabéns pela caminhada, as suas rápidas despedidas por hoje. Eu que agradeço, Erivaldo, toda a equipe do Otimista, né? É importante, eu sou um defensor da imprensa livre, de uma imprensa forte, né?
né? E também das redes sociais, né? É importante que a gente não tenha esse clima de temor no Brasil e pode ter certeza que nós vamos cumprir aquilo que nós acertamos. Eu entreguei nos Sinais de Fortaleza, na época da campanha do Senado, as nossas propostas, e está lá. A gente tem cumprido exatamente a coerência entre o pensar, o falar e agir. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família. Vamos que vamos. Um abraço mais uma vez, querido. Obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.